Vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui, entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer a mim. Saber quem sou eu, já sei como fazer. Conhecendo museus, conhecendo museus. Conhecendo museus. Como se constrói a identidade de uma comunidade? O que faz os habitantes de um determinado lugar se sentirem parte dele? Para responder a essas perguntas, vamos conhecer histórias de pessoas que foram viver em uma região alagada e sem infraestrutura mínima e lutaram, e ainda lutam, bravamente por seu espaço na grande metrópole do Rio de Janeiro. Pessoas que fizeram do seu percurso uma história a ser contada com orgulho e que mereceu ser o tema de um museu. Não como uma visão sentimentalista, nem como um passado distante e desconectado do hoje, mas como o registro de uma trajetória viva que se faz a cada dia. Vamos descobrir como é possível dialogar com a diversidade sem reforçar preconceitos e desigualdades, conhecendo um museu único, o Museu da Maré. Museu da Maré. Nos anos de 1940, a região da Leopoldina, no Rio de Janeiro, havia se transformado num núcleo industrial. Como as terras do subúrbio ficaram mais caras e nem todos tinham dinheiro para comprar, restou para a camada mais pobre da população a ocupação das áreas alagadiças de manguezal, que ficavam no entorno da Baía de Guanabara. Ocupados por barracos e palafitas, os manguezais foram ganhando cada vez mais habitantes, que ajudavam uns aos outros, em mutirão, a construir suas moradias com madeiras, lata e sobras de materiais de outras construções. Até que na década de 60 teve o primeiro também impacto, outro grande impacto na Maré, que foi a política de remoções da cidade, patrocinada pelo governo Carlos Lacerda, né, que originou o CHP, o Centro de Habitação Provisória, que foi instalado aqui na Maré, que hoje chamamos de Nova Holanda. Então se criou outro espaço de moradia, de habitação na Maré, tendo em vista que esse centro de habitação provisória, que era para ser provisória, virou permanente. Com o tempo, a área foi sendo progressivamente aterrada pelo poder público e pelos próprios habitantes, que pediam aos caminhões de entulho que passavam pela Avenida Brasil que despejassem sua carga no mangue. E mais casas foram surgindo. Os moradores começaram então a se organizar para juntos buscarem melhores condições de vida para todos. E na década de 80, início da década de 80, o grande projeto Rio, né, que é o projeto de aterramento de uma boa parte, né, dessa área de mangue da Maré, que serviu de propósito para a erradicação das palafitas. E na década de 90, as construções de conjuntos habitacionais mais recentes na Maré, justamente um deles foi construído onde foi aterrado, né, os lugares da palafita, tem a Vila Olímpica, e foi ali construído o conjunto Nova Maré. Assim, formou-se o lugar conhecido pelos cariocas como Complexo da Maré, ou Favela da Maré. Em 1994, o local conquistou, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, o status de bairro, passando a se chamar Bairro Maré. E a Maré hoje ela continua, e como qualquer outra favela, num processo de intensas modificações, né? Hoje a Maré ela está mais verticalizada, mas não só verticalizada, ela continua ainda na sua expansão horizontal. O bairro se espalha por 800 mil metros quadrados, próximos à Avenida Brasil e à margem da Bahia, cortado pela linha vermelha e pela linha amarela, vias expressas construídas para diminuir os grandes engarrafamentos. Tem aproximadamente 132 mil habitantes e é formado por diversos microbairros ou comunidades. A favela é cidade, a favela pertence à cidade. O morador que mora na Maré, ele é um morador da polis, né? Ele não tem que se sentir marginalizado ou fora da cidade. Então,
a gente entende que o processo de memória é efetivamente crucial para esse desenvolvimento do morador. A partir que ele conhece a sua história, conhece como foi o processo de ocupação aqui da Maré, como os pais deles, né, construíram a Maré, enfim, todo o processo de ocupação tem uma dinâmica de pertencimento, de resistência, que tem que ser valorizada, assim, pela pessoa, pelo jovem que não conhece efetivamente essa história. O Museu da Maré foi criado em 2006 pela Organização de Moradores, com o apoio de uma equipe do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. O projeto Rede Memória da Maré, desenvolvido pelo CEASME, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, já reunia um farto material de resgate da memória histórica, cultural e religiosa do bairro. Esse material, composto por doações dos próprios moradores, se tornou o acervo inicial do museu. São fotos, documentos, objetos pessoais e de uso cotidiano e também relatos de moradores que transmitem oralmente as tradições e a cultura local. Um contato com os moradores, mediando, conversando, nesse diálogo que é interessante, eu fui conhecendo um pouco mais da Maré. E aí você vê toda uma história de resistência, de luta. Peraí, a Maré realmente tem história, né? É um baú de memória e tem que ser aberto, tem que ser... dá para o coletivo, tem que divulgar isso, né? Então, eu falo que eu criei minha identidade de marense, né, em 2006, a partir de 2006. Eu comecei a ter uma história, comecei a criar a minha história de vida com a Maré. Ele conhecendo essa história, ele se apropriando disso, ele passa a ter uma relação diferenciada, de identidade, de pertencimento, de valorização desse espaço. Mas, peraí, realmente, né? Isso é uma atitude política, é um projeto político. O Museu da Maré é um espaço de convivência que simultaneamente reflete o cidadão e o instiga a refletir sobre a sua história e da sua comunidade. Seu acervo em construção permanente está organizado em espaços denominados tempos, nos quais as transformações que ocorreram na Maré estão separadas por acontecimentos marcantes na vida dos moradores e não em ordem cronológica. Nas paredes, textos poéticos estimulam lembranças e resgatam emoções. O primeiro tempo é o tempo da água, porque foi onde tudo começou. No meio de um território alagado que vai sofrendo mudanças com os aterros feitos pelo governo e pela população. São fotos que mostram diferentes épocas, desde o Marco Zero com a chegada dos primeiros moradores, na década de 1940. Comunidades foram se formando, novos espaços sendo aterrados e a Maré foi se transformando. Mangues, ilhas, biodiversidade marinha, piquenique, areal, banho de mar, redes, barcos, pesca, sustento, festa de São Pedro, Nossa Senhora dos Navegantes, procissão, balanças d'água, rola-rola, bacias, latas na cabeça, varais, aterros, fábricas, poluição e o futuro. O tempo da casa traz uma réplica de uma casa feita de palafitas, que mostra como eram as primeiras moradias da Maré. Os objetos, doados pelos moradores, dão a dimensão real de como viviam. No começo da Maré não havia luz, nem água encanada. Por isso, usavam o chamado rola-rola, uma estrutura de ferro para trazer a água rolando num barril. Lampiões, lamparinas e um fogareiro jacarezinho a querosene. Prateleiras cobertas com toalhinhas de papel recortado. No fogão, um pente quente, usado para alisar os cabelos. O armário guarda roupas, sapatos e malas, que contam muitas histórias sobre seus antigos proprietários. Pelas janelas, foi recriada a paisagem enxergada pelos antigos moradores. Tempo da casa, do aconchego e da segurança. Para muitos que chegaram depois, só restaram o mar e o mangue.
Antes da casa, foi necessário construir o chão. Casa de madeira sobre palafitas, depois vieram o aterro, o tijolo e a laje. Em mutirão vão surgindo novas casas. Outras o governo construiu, centro de habitação provisória. Casas coloridas, telhas de amianto, apartamentos, duplex de tijolinhos vermelhos. Tempo da casa, do aconchego. E a segurança? O tempo do trabalho mostra a labuta dos moradores ao chegarem em casa. São fotos que mostram os mutirões para erguer as casas dos novos vizinhos, a construção das bicas comunitárias e o empenho da comunidade, com todos trabalhando para melhorar as condições de vida na Maré. Chegar em casa à noite depois do trabalho. Mas ainda não dá para descansar. Tem que ir para a fila d'água encher as latas. Ou esperar o caminhão com concreto para espalhar no chão. No domingo tem mutirão para erguer a casa, colocar a laje. O trabalho transforma o lugar, recria o espaço, gera novas relações. É do trabalho que nasce a Maré. Para enfrentar as batalhas diárias da vida, os habitantes da Maré dispõem de outras armas além do trabalho, da garra e da solidariedade. A festa, a feira, a fé e a alegria das brincadeiras são elementos marcantes da identidade dos moradores e também se tornaram tempos aqui no museu. É o que a gente vai ver daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já! Sabemos que os tempos são infinitos tempos. Sabemos que não são os tempos da Maré, efetivamente, são os tempos de qualquer pessoa, o tempo do ser humano. Mas a gente pensou em fazer isso contextualizando a Maré. E aí pensamos em vários tempos. Aí os tempos iniciais são esses que estão postos hoje aí no museu. Um tempo que pode sair amanhã, dependendo. Se um morador chega aqui com um objeto que marque um tempo, efetivamente daquele exploda numa criação de fotos, de desenhos, de outros objetos, pode se construir um novo tempo. Não existe nada amarrado nesse sentido. O tempo da resistência mostra a luta diária travada pelos moradores para resistir, em todos os sentidos. Resistir às ações da polícia, aos preconceitos, resistir ao desânimo, ao sofrimento, às privações e às duras condições de vida enfrentadas por todos. Aqui, resistir sempre foi preciso. Resistir à força da maré, à ação da polícia, às ameaças de remoção. Os moradores se organizaram em associações, lideranças surgiram, muitas conquistas foram alcançadas, mas o tempo da resistência não acabou. É preciso continuar resistindo. Violência, preconceito, discriminação. Aqui, resistir sempre é preciso, mas resistir sozinho é impossível. O tempo da feira mostra uma forte tradição na Maré, que persiste até os dias de hoje. Feiras enormes que vendem de tudo e são verdadeiros centros de tradição nordestina. Tempo de sons, sabores, cores e cheiros. Um dia aqui, outro ali. Cada dia uma feira, cada dia um lugar diferente. Tempo de acordar antes do sol. Trabalhar duro para ganhar o pão. Caixotes, barracas, lotes, balanças e aquele jeito especial de cativar. Ei, freguesa, tá bom e barato, vai levar? Este é sobretudo o tempo da negociação. Como falar de feira sem lembrar de uma boa pechincha? Tempo da festa. Fotos e objetos resgatam a tradição festeira do lugar, com grupos de Bumba Meu Boi e Folia de Reis, blocos carnavalescos e a escola de samba Gatos de Bom Sucesso. O bairro da Maré tem também grupos de teatro, dança e capoeira. Tempo da festa, música, alegria, paixão. Tempos da ginga e da dança. Tempos de expressar nossa cultura, feita de mistura e troca,
carregada de paixão e vida. Esse é o tempo do dia a dia, da rotina, tempo de planejar a vida e as mudanças que se deseja conquistar. Tempo do dia a dia, da rotina. Tempo da escola, da brincadeira, do futebol, do bate-papo, da paquera, do namoro, do samba, do funk, do rock, do forró. Tempo da casa, da criança, do homem e da mulher. Tempo do trabalho, das preocupações. Tempo que voa e nos consome, mas também é tempo da reflexão. Tempo de rever o passado. Tempo da vida que se faz agora. Tempo de planejar um futuro melhor. A fé é muito importante para os moradores da Maré. Independentemente da religião praticada, ela que lhes dá força para encarar o dia a dia e acreditar que ele pode ser transformado para melhor. Tempo da fé, tempo da devoção, do silêncio e da oração. Tempo de encontrar o transcendente, o outro e a si mesmo. O tempo da criança resgata brinquedos e brincadeiras populares entre a garotada. Bola de gude, bate-bag, bambolê, peão, amarelinha, caracol, garrafão, pipa, roda, corda, rua, cabra cega, esconde-esconde, passa-anel. Também passa o tempo, mesmo contra a nossa vontade. Agora, criança na rua é ruim. E a brincadeira, onde fica? Esse espaço é chamado de Tempo do Medo e mostra a coragem dos moradores de enfrentar e lidar com seus temores mais profundos. Resgata medos antigos, como o risco de andar nas tábuas podres das passarelas entre as palafitas. E o medo atual da violência, representado por essa vitrine com cápsulas de balas de diferentes calibres coletadas no bairro. E por fotos que mostram as marcas dos tiroteios nas paredes das casas. Quais são os nossos medos? No tempo do medo havia tábua podre, criança caindo na água, ventanias, tempestades, ratos, remoções. No tempo do medo existe a bala perdida, a violência, a morte bruta. Os medos que nos assombram podem nos paralisar, tanto quanto nos motivar a lutar pela transformação da realidade. Transformação é a palavra-chave para o tempo do futuro e suas perspectivas. Essa maquete retrata a primeira ideia de como seria o Museu da Maré, concebido pelo cenógrafo Marcelo Vieira. E essa outra foi feita pelos alunos de uma escola do bairro. Tem o traçado e os espaços idealizados, mostrando como os alunos desejam que seja o bairro da Maré no futuro. Passado, presente, futuro. Esses três tempos aqui se misturam. O que ainda não é, um dia será. Será a partir do ontem, das lutas e conquistas, das memórias que resistem ao esquecimento. Será a partir do hoje, do trabalho, da coragem, do engajamento, do diálogo e da tolerância. Será a partir de políticas públicas, políticas comprometidas com a transformação. Será a partir da prática da cidadania. Tempo do futuro, um tempo que já começou. Os projetos do Museu da Maré são sempre frutos de parcerias. Aqui na galeria, o museu apresenta neste momento a exposição temporária Parágrafo Zero Habitação, feita em parceria com o Museu da República e patrocinada pela Fundação Ford. Nessa primeira sala, podemos ver e manusear todas as constituições do Brasil, nas quais se destacam os trechos relativos à habitação. E nesta sala anexa, documentos mostram e contam a história da Maré.
E nesse último espaço da galeria, artistas contemporâneos expõem suas obras sobre o tema habitação. O Museu da Maré desenvolve outros projetos de memória. Arquivo Dona Orosina Vieira, Biblioteca Elias José, contadores de histórias e exposições itinerantes. Oferece também oficinas culturais nas áreas de dança, música, teatro, artesanato e informática, com acesso à internet para a comunidade. O livro de contos de Ilhas da Maré, ele surge a partir de uma oficina de contadores de história. E a partir de depoimentos de moradores locais, foram surgindo essas histórias, como o Casamento na Palafita, o Porro um Cara de Gente, o Bloco Mataram Meu Gato. Depois ele foi editado no livro Contos de Ilhas da Maré. E esse livro ele é trabalhado hoje pelo grupo Maré de Histórias, que também fizeram parte desta oficina de formação. Então as crianças visitantes, né, chegam no museu, visitam o espaço e há também a parte de contação de história. Há muito tempo atrás teve assim um casamento numa casa como esta, um grande casamento. Aí tinha o Juvenal, que era o noivo do casamento. E aí tinha a noiva do Juvenal. E aí eles convidaram muita gente do Nordeste, da Paraíba, Natal, da Baixada Fluminense. Aí, no meio da festa, aparece, sabe quem? O primo do Juvenal. Com um disco debaixo do braço, dizendo que ia abalar a festa. Mas sabe o que era o disco? De uma cantora chamada Gretchen. Ele colocou o disco da Gretchen na vitrola, muito tempo, né? E começou a dançar. Aí, de repente, a ponte da casa balançou, quebrou e foi todo mundo pra lá. É um circuito pelo museu. Você vai visitando o museu, você vai tendo as histórias, né? Pelos 12 tempos da Maré. Tudo isso faz do Museu da Maré um museu único, surpreendente. Um espaço em permanente construção. Construção de novas formas de apreensão, interpretação e inserção na realidade social, que fortalecem o sentimento de pertencimento e identidade popular. E novas surpresas nos aguardam nos próximos programas da série Conhecendo Museus. Até lá! Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus.